Moradora de rua é encontrada morta no bairro da Ribeira, em Natal. Viciada em substância entorpecente e que uma semana antes já estaria sendo ameaçada de morte. Mulher é encontrada morta dentro de casa em Macaíba. A filha da vítima disse aos policiais que por volta das 8 horas da manhã ouviu um grito e um barulho e perguntou ao suspeito pela mãe. Ele disse que ela estava na casa de uma vizinha. Pouco tempo depois, ela ouviu quando o alarme do carro foi acionado. O pedreiro havia fugido. Turistas chilenas são vítimas de assalto em Ponta Negra. Elas foram abordadas por 3 menores, supostamente menores, né? E um dos elementos agarrou uma senhora por trás e ela, no momento que estava com susto, no momento para se desvencilhar, ela sofreu 2 cortes. Engenheiro equatoriano é assaltado ao sair do trabalho na Ribeira. Fui abordado por 2 rapazes. Primeiro um rapaz e depois outro em seguida também me abordou pedindo minhas pertences. Ele me amedrontou fingindo que tinha uma arma dentro do bolso. Aí eu tive que entregar todas as minhas pertences para ele para não ser vítima de outra coisa pior. Foragido da cadeia pública de Mossoró é preso em Natal. Tássio vai ficar preso do lado de cá, onde há uma cela que cabe apenas um preso, até o sistema prisional determinar para onde Tássio deve ser encaminhado. Olá, muito boa noite a você que está em Natal, você que está na Grande Natal, em todo o meu Rio Grande do Norte, lindo, querido, maravilhoso. Chegou a hora de botar o cancão pra piar e o cachorrinho pra latir. Eita, cachorro vai pra latir, menino. Meu menino malafrojado, estás por aí nessa sexta-feira, Tais? E o cancão? Vai dizendo. Outro dia, um amigo foi saltar de paraquedas e o paraquedas não abriu, viu, tio? E aí? Ele gritava, abre, abre, abre. Sabe o que o paraquedas respondeu? Eu não. Estou contigo e não abro, viu? Opa! Virou suco! Virou suco! Muito bem, menino malafrojado. Boa para nossa sexta-feira. Boa. Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência. Já estamos no ar com Cidade Alerta Rio Grande do Norte nessa sexta-feira, 31 de julho. Olha, para começar, eu digo que a polícia está pedindo ajuda da população para identificar o assassino ou a assassina de uma moradora de rua lá no bairro da Ribeira. O crime aconteceu nesta quinta-feira e ela estava seminua, como mostra a reportagem de Roberta Trindade. Acompanhe comigo lá na tela. A primeira de hoje do Alerta. A Delegacia Especializada em Homicídios está investigando a morte de uma mulher assassinada neste beco, no bairro da Ribeira. Segundo o delegado Roberto Andrade, a mulher foi encontrada agonizando e seminua. A equipe da Delegacia de Homicídios, de plantão, foi acionada pelo CIOSP, onde foi informado que um vigia de rua, passava pelo local, um local um pouco escuro, um pouco deserto, na Ribeira, e constatou que tinha uma pessoa gemendo, agonizando no local. Ele acionou a Polícia Militar, que compareceu no local e, infelizmente, a vítima já tinha falecido. O homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira, dia 30. Roberto diz que a vítima já estava sendo ameaçada de morte. Segundo os populares, que estavam no local, essa jovem era uma moradora de rua, viciada em substância entorpecente e que uma semana antes já estaria sendo ameaçada de morte, O curioso nesse caso é que a gente verifica que ela foi arrastada. Ela foi, na verdade, vítima de lesão corporal por algum objeto contundente e num certo local lá onde não é tão escuro assim. Mas ela foi arrastada, se verifica pelo corpo dela, como também pelo local que foi feito pelo plantão, e houve um arrasto. Arrastaram para esse local escuro, possivelmente para não ser identificado a autoria criminal. O delegado pede a ajuda da população, porque sequer tem o nome da vítima e também não tem ideia de quem teria cometido este homicídio. Quem tiver qualquer informação sobre esse caso, pode ligar para a Delegacia Especializada em Homicídios. O telefone é o 3232
1195 ou então ligar de graça para 181, o telefone da Polícia Civil. Obrigado, Robertinha. Olha, e uma mulher antes de falar dessa mulher que foi encontrada morta dentro de casa lá em Macaíba, eu digo que mataram também uma pessoa no início da tarde de hoje, lá em São Gonçalo do Amarante. Amigo, tá de vaca desconhecer bezerro. Vamos ao crime de Macaíba. A mulher, ela foi encontrada morta dentro de casa. Você sabe quem é o suspeito? Um pedreiro que trabalhava na residência há 5 meses. Quer saber a história? Acompanhe comigo, na tela. O crime aconteceu nesta casa de número 50, na rua Professor Paulo Mesquita, no centro de Macaíba, região metropolitana de Natal. A dona de casa, Normalice de Freitas Lourenço, de 41 anos, foi encontrada morta no quarto da residência onde morava há mais de 25 anos. O suspeito trabalhava na reforma do imóvel há 5 meses e, nesse período, discutiu com a patroa diversas vezes. Estava aqui no patrulhamento de rotina aqui na área e fomos solicitados aqui pela filha da vítima, que é aos prantos. A gente veio em loco, aqui veio o tempo excessivo e tomamos conhecimento que a senhora estava morta aqui no quarto aqui num dos cômodos da sua casa. Segundo informa aqui colhido no local, os pedreiros estavam fazendo um serviço para ela e segundo aqui um genro dela, houve um entendimento pela manhã. E desse entendimento transcorreu esse fato. Quantas pessoas trabalhavam na casa? Mas segundo informes aqui colhido no local, 3 pessoas. Um pedreiro e 2 rapazes que pintavam a casa. Além do pedreiro, né, da pessoa que, além do pedreiro que teria discutido com a vítima, os 2 rapazes já foram localizados? Não, até agora não. Normalice tinha 3 filhas, era separada e estava desaparecida desde a manhã desta quinta-feira. Após ligar várias vezes para a sogra, o genro resolveu procurar dentro da casa, onde encontrou o corpo enrolado em um lençol e amarrado com barbantes. A filha da vítima disse aos policiais que por volta das 8 horas da manhã ouviu um grito e um barulho e perguntou ao suspeito pela mãe. Ele disse que ela estava na casa de uma vizinha. Pouco tempo depois, ela ouviu quando o alarme do carro foi acionado. O pedreiro havia fugido. Acho que logo após o fato, o meliante fugou levando o carro da vítima. O veículo modelo CrossFox de cor cinza e placas MXS6546 até o momento não foi localizado, assim como o suspeito. E eu tenho a informação urgente agora. Delegado Normando Feitosa está conosco por telefone, vai falar da prisão do pedreiro suspeito de ter matado essa mulher lá em Macaíba. Em primeira mão aqui para você, telespectador do Cidade Alerta. Delegado, muito boa noite, obrigado por nos atender. O cara já está na mão, delegado? Graças a Deus já se encontra já preso e vamos começar o procedimento agora, a lavratura do flagrante, né? O carro foi já localizado, o CrossFox da vítima, como também parte do dinheiro foi recuperado, né? E vamos ouvi-lo agora aqui na delegacia de Macaíba, para saber por que foi que ele matou a senhora. O delegado, ele foi pego lá em Elmo Marinho, não é isso? Exatamente. Desde manhã que a Polícia Civil, com a ajuda da guarnição da Polícia Militar de Elmo Marinho, que vinha pessoas diligentes lá e culminou com a prisão do Geraldo. Geraldo José Amaro do Nascimento, 41 anos de idade. Agora vamos conversar com ele, sim, procurar saber se houve participação de uma outra pessoa. Isso aqui só depois de conversarmos é que vamos ter a ideia, a confirmação se ele agiu sozinho ou com a ajuda de outro. O senhor já tem essa desconfiança, delegado Normando Feitosa? Com certeza, existe essa suspeita disso aí, dessa
participação de outra pessoa, mas depois que eu vi é que vamos ter um juízo de valor com relação a esse caso. Ele chegou a comprar um carro hoje com o dinheiro que teria levado da vítima? Realmente comprou um Corsa aqui por R$21 mil. Ontem mesmo aqui pagou à vista, justamente com dinheiro subtraído da vítima. Né? Uhum. Esse carro já se encontra aqui na delegacia e amanhã vamos diligenciar para conversar com a pessoa que vendeu esse carro aí. Nós estamos conversando com o delegado Normando Feitosa, que acaba de informar a prisão do Geraldo José Amaro, do Nascimento, principal suspeito de matar a mulher lá em Macaíba. Delegado, parabéns pela eficiência e pela rapidez. A resposta que a família da moça e a sociedade precisavam. Obrigado, viu, delegado? Obrigado a vocês, amigos. Manda nós. Obrigado. Boa noite, delegado. Em primeira mão, amigo, em primeira mão, você recebendo aqui a informação da prisão já do Geraldo José Amaro, suspeito de matar a mulher lá em Macaíba. Pode ser que tenha mais alguém. Daqui para amanhã ou até mais tarde a gente já fica sabendo disso. O delegado vai conversar, vai ter uma conversinha com o Geraldo. Olha, e por falar em delegado afirma que polícia, que não é o doutor Normando, o delegado afirma que a polícia está com dificuldades em encontrar, sabe quem? Os assassinos do dono da padaria lá no bairro Nazaré. O crime, você lembra, aconteceu no mês de abril. Vamos retomar esse caso, relembrar agora, na tela do alerta. A polícia divulgou novas imagens do crime que vitimou o comerciante Israel Severino Ferreira, de 43 anos, no dia 14 de abril. Com a divulgação das imagens, o delegado espera que a população ajude nas identificações do assassino e do comparsa. A gente está com esse inquérito aqui desde abril e a gente vê uma dificuldade muito grande em identificar o autor delitivo, né? Tanto do autor como da pessoa que era o seu comparsa, a pessoa que estava com ele naquele dia. E como nós vemos que é uma imagem em que aparece a pessoa sem capuz, sem nada que atrapalhe a identificação, mas a gente pede para a população que nos ajudem, né? Identifiquem essa pessoa, não diretamente, mas que possa ligar para nós, ou denúncia, e passar o nome, endereço ou alcunha dessa pessoa. No inquérito, com 150 páginas, várias pessoas já foram ouvidas e todas apontam o crime como um latrocínio, quando mata-se para roubar. A gente verifica nas imagens que a vítima é colocada para fora do estabelecimento comercial dele, mas a gente não tem, nesse momento, não tem a capacidade, não tem condições de ver qual foi o diálogo entre eles. Então deve ter ocorrido aí algum diálogo e ele retirado de dentro do estabelecimento comercial, onde ele também reagiu ao roubo, né? E houve o disparo e ele foi a óbito no local. Para o delegado, homicídio é sempre um crime difícil para investigar. Isso porque é necessário pelo menos uma prova contundente para levar o suspeito até o tribunal do júri. No caso da morte de Israel, era uma terça-feira. A vítima tinha acabado de abrir a padaria no bairro Nazaré. Quando o bandido chega, anuncia um assalto. Houve luta corporal. O assaltante atira várias vezes contra a vítima, que morre. Olha, ajudar a polícia a fazer o papel dela é um dever nosso. Às vezes por medo, por temer que a identidade seja descoberta, o mala vá lá atrás. Mas doutor Roberto Andrade está aí fazendo esse apelo à população. Você conhece alguém, né? Algum daqueles que chegam ali, o cara que atira e mata o comerciante, ajude a polícia a prender esse cara. Vamos ajudar a polícia, porque eu fico perguntando, pensando na família da vítima, né? Que tem aquele desejo da justiça. Então, é como se fosse eu, como se fosse o senhor que está aí agora, a senhora que está aí agora. Então, ajuda a polícia. Se você sabe a identidade desse
bandido aí, sabe onde ele está? Avise a polícia. Avise a polícia. Por falar em avise a polícia, o caseiro Carlos Alexandre, suspeito de matar uma menina de 11 anos e enterrar o corpo numa cova rasa, lá em Genipabu, prestou depoimento hoje, por mais de 2 horas, negou o crime, mesmo assim foi indiciado para a polícia, para o delegado, para o doutor Raimundo Rolim. Ele é sim culpado. E tem mais. Cabra da peste. É considerado um sociopata. Elizabeth Biglione, na tela. Com uma postura de culpado, o caseiro entrou na sala de interrogatório para ser ouvido pelo delegado Raimundo Rolim. Ele pediu cigarro e cafezinho. A esperança do delegado é que ele finalmente possa admitir os crimes cometidos. Foi um depoimento muito conflitante com o anterior e com os outros depoimentos das pessoas envolvidas no caso. Cada vez mais ele mente e se perde com suas próprias palavras. Esse depoimento ajudou a traçar um perfil psicológico dele e agora, com clareza, a gente entende que se trata de um sociopata, né? Ele foi, quando criança, acolhido num orfanato e foi abusado, segundo ele conta, 2 vezes sexualmente, e a partir de então passou a morar 2 anos no meio do mato, foi acolhido por uma família, onde essa família ficou 5 anos com ele, e essa família tinha 3 filhos menores e uma menina. Isso tudo precisa ser investigado. Depois ele teve um relacionamento homoafetivo com um companheiro e as sobrinhas desse companheiro foram abusadas sexualmente e ele responde por esses crimes na 10ª Vara Criminal. Posteriormente se envolveu com o caso aí de Maria Eduarda, novamente se aproximou da família e através dessa aproximação terminou a criança sendo vítima de estupro e homicídio qualificado, né? E agora, por último, temos o caso de Lindomara, que estava desaparecida e a polícia encontrou o cadáver dela enterrado no quintal da sua casa, onde o depoimento dele praticamente é uma confissão de que ele está envolvido com esse crime. Você acredita na possibilidade de outras vítimas na região? Acreditamos, até porque ali no Gramorezinho, ali na região onde foram encontrados essas 3 vítimas, ocorreram muitos estupros de mulheres, ocorreram muitos assassinatos de mulheres e todos esses casos devem ser investigados. Um sociopata, como ele está sendo assim identificado, precisa ser investigado mais a fundo, precisa se descobrir se outras mulheres também não foram vítimas desse monstro, né? Dessa pessoa com um apetite sexual completamente desequilibrado. Vai ser indiciado? Com certeza vai ser indiciado por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver no caso de Maria Eduarda. E depois de mais de 2 horas de interrogatório, o caseiro, Carlos Alexandre, finalmente saiu e veio falar com a imprensa. Os depoimentos, segundo o próprio delegado Raimundo Rolim, se contradizem. Uma hora ele assume alguma coisa, outra hora ele nega totalmente, ou seja, na realidade ele não passa de um sociopata, e isso segundo fala o próprio delegado. Seria capaz de fazer algum mal a uma criança? Não, Deus me livre. Você conhecia Maria Eduarda? Conhecia. Ela tentou ficar com você alguma vez? Uma vez ela quis ficar, mas não quis não. O que é que você acha que está sendo acusado? Não sei não. Estou pintando eu aí como o demônio da Tasmania. Você se considera assim? Não, me considero não. Você se acha um psicopata? Não. Nunca fiz mal a ninguém não, nunca tirei a vida de ninguém não. Você está se fingindo de doido para poder escapar dessas acusações? Rapaz, se eu tivesse matado eu dizia já. E as acusações anteriores que você tem, as gêmeas e a outra acusação? Gêmea, eu já disse que com as gêmeas eu só fiquei com uma. Eu deixei porque a que eu vivi com ela usava droga. E a Lindomara? A Lindomara nunca tive nada com ela não.
Tinha uma paixão por ela? É. Apaixonado nunca fui, não, outro. Você não tinha uma paixão por ela e casou com a mãe para ficar perto? Não. Não existe isso, não? Não. Foi por isso não que você registrou a criança menor? Ah, não. O delegado já tá dizendo que o filho é meu. Filmes sexuais com criança? Que criança? Filmes infantis eróticos foram encontrados na sua casa, o delegado disse. Você tá dizendo que o delegado é mentiroso? Não, foi encontrado filme de adulto. Foi de criança? Não. Filme de adulto, menina. Teve envolvimento com algum homem? Ah, um homem que tem 3 mulheres não precisa pegar uma força, não. Você já teve envolvimento com homem? É, homem, negócio de passado, quem vê é museu. Praticamente o inquérito fechado a partir de agora. O Carlos Alexandre aqui vai ser conduzido para um CDP. CDP que se mantém em sigilo, até porque por uma questão, né, da vida dele, né, que corre um certo risco. Você está com medo de ir para o CDP? Eu com medo? É. Já levei uma pizza, 2, 3, não tenho mais medo não. Bota aí, o pior já passei. Pois é, e é tomando essa aguinha aí que a gente se despede aqui do Carlos Alexandre, né? Que na realidade agora ele vai cantar, ou então o pau vai cantar. Sociopata. Os senhores ouviram bem direitinho aí o que disse o delegado Raimundo Rolim. É o diabo da Tasmânia, aquele de Tasmania, não foi? Infeliz. Olha, no período em que moças sumiram, né, na área onde ele circulava ali, há a suspeita de que ele tenha também matado outras pessoas. Tem que ser muito bem investigado. E a polícia está no caminho certo. Carlos Alexandre, um homem chamado de sociopata, suspeito de matar uma menina de 11 anos e pode ter cometido ainda outros crimes. 2 turistas, o cara vem pra cá, ô Sandrinho. Ah, Natal é uma terra legal, é uma terra bonita, vamos pra lá. Vieram, sabe de onde? Do Chile. Sabe o que aconteceu? Foram assaltadas. E é? Lá em Ponta Negra, doutor. Não foi no Parque dos Coqueiros, onde mora o Quequé, não foi em Parnamirim, onde mora o Leozinho, não foi no Planalto, mora no Planalto, Leão? É no satélite, né? No satélite, não foi não, amigo. Foi em Ponta Negra. Vixe, menino. Sabe o que é pior? Eram 3 maletinhas. Você viu que eu parei um pouquinho, né, Zaninho? Eram 3 maletinhas, menores de idade. Um deles armado de faca. E uma das turistas foi ferida. A galega do alerta, a repórter Roberta Trindade, conversou com o oficial da companhia de turismo que atendeu essa ocorrência aí. É para enlamear nossa Natal, mano. Brincadeira. Roberta, conta essa história para mim aqui, vai. Companhia de Policiamento Turístico, ao meu lado o Tenente Andrei, que vai explicar pra gente o que aconteceu ontem no calçadão de Ponta Negra, zona sul da capital. Por volta das 10h30 da noite, 2 estrangeiras, ou melhor, 2 chilenas, né, para especificar bem, estavam no calçadão quando foram abordadas. Isso, elas foram abordadas por 3 menores, supostamente menores. E um dos elementos agarrou uma senhora por trás e ela, no momento que estava com susto, no momento para se desvencilhar, ela sofreu 2 cortes. Ele estava armado com uma faca, um corte no pulso e um corte no abdômen. Mas foram cortes superficiais. Sim, sim. É bom esclarecer isso, né, Tenente? Porque senão as pessoas podem imaginar que ela foi esfaqueada, estava entre a vida e a morte. Não foi nada disso que aconteceu, né? Não. A lesão corporal existiu, certo? Ela teve um corte que foi socorrido ao Clóvis Sarinho. Nosso policiamento foi deslocado até o Clóvis Sarinho para saber maiores detalhes da vítima. Ela informou e a outra viatura que estava no setor efetuou a apreensão de um dos menores.
Com isso, foi levada à presença das vítimas e ela o reconheceu como o que tinha agarrado e que estava com a faca. Foram conduzidos à delegacia. Nossa outra equipe voltou ao setor de patrulhamento, onde foi informado exatamente que tinha ocorrido o delito e foi encontrado a faca e a bolsa com alguns pertences das senhoras. Conduzido à delegacia, o menor, supostamente, como ele disse que era menor e não tinha nenhum documento, foi apreendido, reconhecido pelas vítimas e depois disso a nossa equipe conduziu as vítimas ao local onde elas estavam hospedadas. Ô, tenente, me diga uma coisa, como é que as chilenas ficaram psicologicamente, né? Querendo sair de Natal e não voltar mais? Ou acharam que isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar? Bem, ninguém fica totalmente satisfeito com uma situação dessa. Realmente houve agressão psicológica e física, mas pelo que conversamos com as senhoras, elas já esperavam algo parecido. Ninguém espera que vai acontecer com você. A gente teve outros, mas sabia que poderia acontecer. Aqui em Nova York, no Japão, em qualquer lugar. Apenas aqui a gente está um pouco mais suscetível. Aí, você acha que acabou a pancada na cabeça dos estrangeiros? Não acabou, não. O engenheiro equatoriano, esse mora aqui, foi assaltado quando saía do trabalho, lá no bairro da Ribeira. Detalhes com ele, o repórter Ranilson Oliveira, na tela do Alerta. Ranilson, conta a história. Braulio Rafael Baldeon é equatoriano. Há 12 anos ele escolheu a então tranquila Natal para morar com a família. Mas nesta quinta-feira o encanto acabou. Pouco tempo depois de sair do trabalho no Porto da Ribeira, o engenheiro de pesca foi assaltado. Estava caminhando na rua, saí do meu trabalho da Ribeira. Estava indo pegar minha esposa lá na Cidade Alta, caminhando perto da caixa, e fui abordado por dois rapazes. Primeiro um rapaz e depois outro em seguida também me abordou, pedindo meus pertences. Ele me amedrontou fingindo que tinha uma arma dentro do bolso. Aí eu tive que entregar todas as minhas pertences para ele, para não ser vítima de outra coisa pior. A primeira impressão foi que ia ser assaltado ou ia ser vítima de alguma outra violência, e entreguei as pertences, né? Primeiro foi o rapaz, me puxou a bolsa e o outro enfiou a mão no meu bolso e tirou meu celular. R$50, minha carteira também e a aliança. Ele afirma que nunca tinha sido vítima da violência e compara a Natal de hoje como a de antigamente. Atualmente tem muita incidência de violência aqui, ou seja, realmente Natal está violento. Anteriormente, quando eu cheguei aqui no 2002, 2003, tinha menos incidência de roubo, especialmente em ônibus, na rua também, mas agora você já escuta pelos noticiários que está difícil o assunto lá, com relação à segurança aqui dentro de Natal. Os dois suspeitos foram detidos minutos depois pela guarnição do 1º Batalhão, que recuperou todos os pertences da vítima. A VTR encontrava-se em patrulhamento. Quando passar na Ribeira, a vítima nos acionou informando que tinha sido vítima de um roubo. Os dois elementos e apontando para onde eles teriam corrido naquele mesmo horário. Nós retornamos, entramos na Avenida do Contorno e nos deparamos com um dentro do matagal e o outro já tinha pulado da linha férrea. Quando ao avistar alguns vigilantes, ele retornou e informou: não, nós estamos só usando drogas. A vítima de imediato reconheceu os dois e fomos procurar os objetos que foram encontrados próximos aos acusados. Uma mochila contendo notebook e objetos pessoais, um tênis, e o próximo do outro lá no matagal, um celular. E agora eu vou falar